Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje a gente vai fazer um react aqui do canal do Pedro Paneto, onde ele soltou um vídeo bem interessante. Eu vou testar aqui com vocês também essa interação, né? Eu dar minha opinião sobre outro vídeo, sobre outro profissional extremamente relevante dentro do mercado do design. E ele vai falar aqui sobre plágio e a gente vai interagir junto. Eu vou pausando e vou falando sobre, beleza? Então, quem quer assistir o vídeo dele por completo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode assistir sem pausas, porque aqui eu simplesmente vou dar minha opinião em cima da opinião dele, beleza? Então, vamos lá pro vídeo, meus amigos. Por Dá que play. plagiadores entram no design? Interessante, né? É estranho pensar nisso porque eu penso que, tipo assim, a pessoa vai entrar no design porque ela gosta de criar. Sabe, a pessoa desenha a vida Basicamente sim, né? inteira, a pessoa tem uma vocação criativa, então ela encontra no design um caminho para viver essa vocação. Na maioria dos casos também, o design pode aparecer como um hobby, como um passatempo, alguma coisa do gênero, e isso acaba se tornando uma profissão a Por longo que a prazo, gente né? vê tanto plagiador no design? Fica um Tipo, questionamento aqui pra gente tem debater, né? bastante, entende? Tem até cara famosão aí, que, nossa, paga-se como se fosse o maior design do Brasil. Bonzão. O bonzão. Mitidão. O portfólio do cara é cheio de plágio. Pra quem acompanha o Pedro Paneto, cara, ele sempre solta essas indiretas em relação esse outro profissional que copia ele. Eu particularmente assim, acho que eu não vi nenhum vídeo dele que cita diretamente quem seja essa pessoa. Eu já vi algumas teorias ali, li alguns comentários, as pessoas falam quem é essa pessoa. Mas eu basicamente assim, tipo, não vou comentar sobre isso. Mas eu acho que eu sei quem é essa outra pessoa e é bem engraçado isso. Engraçado, né? Pra ele pode ser tipo, cara, uma dor de cabeça, né? Você vê outra pessoa copiando literalmente. Mas eu não vou dizer quem é. Vou entrar lá no canal dele, ler os comentários. Talvez alguém pode lá estar falando sua teoria e você pode ver quem é essa pessoa. Até projeto meu o cara já plagiou. Tudo bem, já teve um monte de gente que plagiou o projeto meu, né? Mas é engraçado ver um cara que se sente bonzão, até que já me deu várias Quando você é uma cutucadas referência aí. grande, acho que ter alguém Mas que vai pega copiar no seu projeto de projeto não é inspiração, uma coisa né? rara. Por que acontece isso, cara? Esse vídeo é um vídeo bem, assim, de reflexão mesmo. Eu só liguei a câmera e me deu vontade de falar Por disso. isso que eu tô fazendo um Por react. que plagiadores entram no É design? interessante isso. Porque se... Vamos lá, se o seu objetivo é ter uma profissão só para ganhar dinheiro, você tem 1000 profissões. Se a pessoa não tem talento criativo e a pessoa precisa copiar de outra pessoa, por que fazer Lembrando que capacidade de projetar e criar é algo que se aprende e desenvolve. design? Por que está nessa área? Ou será que não existe uma má educação por cima disso? Tipo, um estímulo ao plágio que a pessoa nem percebe e está plagiando, como se fosse certo. Dá um exemplo. Quando eu entrei na faculdade de design, teve um professor que citou um problema em agências de publicidade. Ele falava assim, um problema que eu vejo é que, tipo, o designer lá recebe o briefing, em vez dele pegar o briefing, pesquisar e elaborar uma ideia, ele senta com um livro de referência, sabe? Ele pega um livro de design com 1000 marcas e vai abrindo aquilo ali e vê, isso aqui, copia mais ou menos e entrega. Cara, eu acredito que o processo de entrar dentro do mundo do design, ele ou vem por um hobby, ou por assistir algum vídeo ou alguma coisa, e você acaba que você não tem um professor, uma mente por trás, né? Por exemplo, não é uma coisa regulamentada, você não precisa passar por uma faculdade de designer para ser designer. Você dentro da sua casa, através do YouTube, consumindo suas referências, você ao longo do tempo, você vai se rotular como designer gráfico e vai seguir isso como se fosse, vai seguir isso dentro de uma profissão. Então é muito desregulamentado, digamos assim, né? Qualquer pessoa pode se tornar um designer, pode se tornar um profissional designer. Claro que existe a faculdade, mas nem sempre é um pré-requisito, não é uma obrigação para você ser. Então tem muita gente, eu por exemplo, nunca fiz faculdade de design gráfico, mas me auto-intitulo como um designer gráfico. Então, nesse ponto da questão de plágio, eu acho que
pelo próprio processo. Você vê a referência que você está vendo ali, você vai copiar o projeto da pessoa a fim de querer aprender, mas eu acho que ao longo do tempo você meio que vai criar sua própria personalidade. Vai Isso parar de acontece plagiar, hoje né? em dia, por exemplo, no Behance. Posso estar até errado, mas vocês podem comentar aqui embaixo. Tipo, quem iniciou no design, quem começou a estudar sobre design, plagiava muito. Eu plagiava. Eu copiava o trabalho de outro coleguinha, ia lá no Behance, pegava o projeto lá que fosse, só trocava logo e, tipo, era meio que um processo de aprendizado ou algo do tipo. E isso eu não acho que acontece Mas lembrando que era bem no início, viu, gente? por malandragem direta das pessoas. Eu acho que acontece por inocência. É estranho, né? Como eu tô Quando eu falo falando, inocência, é porque a processo de pessoa foi ensinada a aprendizagem. fazer assim. É um processo de Em aprendizado. agências, às vezes acontece isso, não é todas, é claro, não dá pra generalizar. Em faculdade, às vezes acontece isso. E em curso online, então, de design aí, cara, o que eu já vi disso, cara, os caras ensinar a copiar, pega aí as referências É, e tem que ter muito copia. cuidado entre referência Tem de e monte, plágio, entende? né? Já vi gente brigar falando, não, Porque assim, a referência, teoricamente, você vai ter os mesmos traços daquela pessoa que você se inspira. Você tem uma personalidade, algo que você vê, um design bonito que você se inspira. Então você vai ter os traços das pessoas. Você não vai copiar o projeto dela. Porque plágio é literalmente você copiar. Então tem diferença, né? Mas eu acho que quando você se inspira em alguém, você teoricamente você vai ter uma personalidade. Você vai ter traços que se assemelham àquela pessoa no qual você se inspira. a única maneira de criar através de referência, de projetar através de referência. E tem um quê de verdade nisso e um quê de mentira. A verdade é, referência qual? Tipo, vamos supor, você vai criar uma marca para um time de futebol da sua cidade. Qual vai ser a sua referência? Outras marcas de outros times ou elementos culturais da sua cidade para você representar no brasão? Mas quando você vai trabalhar o brasão de um time, você tem como referência outros brasões, porque você está seguindo um padrão de Sim. brasão. Aí é referência, não plágio, realmente. Mas você não está copiando os outros brasões, você está pegando a referência de coisas da sua cidade. Então, essa expressão dita de que só tem como criar através de referência, nesse contexto, usado com honestidade, faz sentido. Não, O eu errado falei, é, né? eu tenho que criar uma marca de um fotógrafo. Aí você abre o Behance e coloca marcas de fotógrafo. E daí você faz algo similar. Alguma marca que você achou interessante, ou você copia um pedaço daqui, um pedaço dali. Aí é E quem tá vai. começando. Quem tá começando faz muito isso. Funciona no mercado de trabalho? Funciona. Só que pra mim tem 2 pontos em cima disso. De tipo, funciona você pegar um pouquinho dali e dali, mas e a sua vocação de criação? Ficou pra trás? E o seu treino de buscar soluções, buscar ideias originais? Cara, por exemplo, a minha experiência que é trabalhar em gráfica. Muitas das vezes o cliente ele já chegava com a ideia e ele queria igualzinho aquela coisa. Então ele já veio com a imagem do Google, já veio com alguma coisa e você literalmente copiava. Você fazia um banner, você fazia um cartaz, alguma coisa assim. E por mais que teoricamente você soubesse, é aquela coisa. Se o cliente está pagando, ele meio que vai exigir daquele jeito. Ele não vai querer, ele já vem com a ideia formada. Dentro de agências, cara, eu não tenho muita experiência assim com agências, trabalhei apenas com uma, mas eu vi muita coisa ali, tipo, pagava um banco de imagem, tipo Shutterstock ou então o da própria Adobe, né? E você vinha lá um ícone, um logo que já foi criado que está dentro do Shutterstock e simplesmente ele só mudava o nome e utilizava ali, né? Dentro da agência. Então, já vi isso acontecer. Isso é algo treinável. Cada vez que você vai atuando, sua cabeça vai ficando melhor em realizar de maneiras diferentes. E se você vai sempre seguindo padrões iguais, você vai ficar o quê? Blocado. Você foge novamente do seu propósito, que é trabalhar com criatividade, gerar algo novo, né? Criar uma marca única. É um desafio, né? Eu acho que o próprio mercado acaba engessando isso, velho. Então, Foi me aí vem a que eu questão, resolvi por que sair. você também que tem plagiador no design que não é inocente, cara, é malandro, sabe? Malandro. Esse cara que você massa conversa essas foi o indiretas. bonzão aí do design A aí, que você indireta acha dele é aí, muito engraçada, velho. um monte de seguidor, bonzão, é malandro. Assim, quem conhece os bastidores sabe, é malandro.
Tem muito malandro que entra nessa área. E Tem gente que sabe que tá copiando e copia. Isso é eu muito fico pior. pensando qual que é o roteiro, E assim, é pra isso, entrar são nessa pessoas já área. grandes, né? No Se você mercado. quer, se a pessoa lá quer ser malandra, não é melhor fazer outra coisa, não? Tipo, sei lá, fazer um curso aí no Senai de estelionato, de jogo do bicho, de agiotagem. Trabalha Caraca. logo com a malandragem. Eu tô brincando, galera, não tem esses cursos no Senai não, tá? É só meme. Mas entende o que eu quero dizer? Sabe? Esse é um vídeo, não é pra irritar nenhum plagiador, não. Ou mesmo porque eu acho que essa galera já fechou esse vídeo. Né? Já deu um dislike aí, entende? Cada dislike aqui eu já sei que é um plagiador de plantão. É um vídeo pra você como reflexão no seu propósito. Se é pra criar, se desafia a criar. Entenda o limite da referência. Isso que é interessante. Por isso que eu tô Entenda o fazendo react método de desse projeto vídeo, de velho. criatividade Vale muito a real, pena falar que sobre não é ele. copiar, mas sim criar. Eu sei que a referência ela vai ser sempre constante, às vezes até de maneira indireta, né, inconsciente. Ou como no caso do símbolo, você vai desenhar um símbolo, do escudo, perdão. Você vai desenhar um escudo de um time. Então, é referenciado a outros escudos, mas você pode fazer ele na proporção, no seu estilo. Uma vez eu comentei sobre isso nos meus stories, por exemplo, Lucas William. Ele é uma referência pra mim dentro do 3D. E o cara tem muito vídeo dentro do YouTube. E um vídeo desses, ele parou e modelou um pandeiro. E eu achei muito interessante ele modelar o pandeiro. Vi as técnicas que ele utilizou, como ele modelou ali o grampinho que prende o pandeiro. E o que é que eu tirei desse vídeo? Eu simplesmente fiz um formato de um Wi-Fi em formato de pandeiro. Então, tipo, eu aproveitei ali o vídeo dele, adquiri o conhecimento necessário e simplesmente adaptei para o meu ponto de vista que ia ficar bacana. Então, isso é um plágio? Isso é uma cópia? Não. Isso utilizei como referência. Então, a diferença, acredito que está aí. E você deve, né, colocar elementos ligados ao universo da cultura daquele símbolo, naquele escudo, não a outros times copiando, entende? Aí você trazer Essa é a sensação de construir sites da maneira antiga. Essa é a sensação de construir sites com a Duda. A busca pela originalidade é para poucos, E muita gente mas não é tem aí que a paciência, gente né, consegue pra coisas isso. realmente únicas na Porque vida criar, e no mundo. Mesmo que seja algo único para o seu portfólio, mas você sabe que aquilo ali é algo único. E eu vou dizer outra coisa para você também. Como alguém que já organizou dezenas de concursos de design, sou eu. Como alguém que já ganhou vários prêmios de design, sou eu também. E como alguém que já foi jurado em vários prêmios de design. Não só prêmios meus, mas também já fui jurado em outros Tem uma concursos. bagagem cultural muito boa. Experiência. Muitas vezes, É uma autoridade no mercado. a pessoa mais original não é o melhor trabalho no final. Porque ela gasta energia pensando e gerando uma forma. Enquanto E isso aqui frustra. Isso frustra. Porque às vezes você, por exemplo, você vai criar um projeto e aí você tem que fazer toda uma pesquisa por trás. Você gasta um tempo, olha ali as suas referências, adapta a sua bagagem cultural, traz sentido para aquilo e aí você, cria um projeto bom. Aí simplesmente o outro ali pegou o seu projeto e copiou. E ele consegue copiar de uma forma melhor porque tipo, ele não vai gastar tempo para pensar. A única coisa que ele vai gastar o tempo é para melhorar. Então, cara, é muito difícil concorrer com isso. É muito difícil. o outro vai lá, copia daqui e dali, retalha e manda. E eu acho que isso é por isso que acaba prostituindo o mercado, vamos colocar assim. Porque, velho, hoje é muito mais fácil você criar algo totalmente do zero ou simplesmente você copiar de fato um projeto do outro melhorado. E às vezes o retalhado e mandado fica melhor, porque ele só roubou. Ele é só um ladrão de coisas, entende? De elementos prontos. Tem muito mercado. Sendo que do outro lado tem alguém que pensou e chegou numa ideia que não ficou tão bom quanto aquele cara lá que é um malandrão, que só copiou coisa e meteu ali pra ganhar. Às vezes aquele cara passa à frente dessa galera aqui. Mas essa galera, quando persiste, quando tem capacidade criativa, ao longo do tempo passa esse cara. Passa, porque o malandro fica na malandragem. A não ser que fique famoso na internet aí, né? Aí a malandragem vai dar bastante. Olha a quantidade de indireta que ele solta. É muito engraçado isso. Mas o ponto é,
vale mais a pena você quebrar a cabeça e projetar. Vale mais a pena. E, tipo assim, eu não tô sendo um extremista aqui em, por exemplo, você usar um mockup que está na internet. Pô, isso não é um plágio, você está pegando um elemento ali e colocando. Você olhar tipos de diagramação de papelaria, como é que diagramaram um tipo de revista e tal, como é que diagramaram um timbrado, um envelope, e você entender aquela estrutura e grid, e você fazendo o seu também, aprendendo com aquela estrutura, não fazendo igual, mas aprendendo, poxa, a pessoa limpou aqui e colocou os elementos embaixo, por exemplo, no cartão de visitas, colocou os elementos embaixo, deixou limpo em cima, estruturou daqui, botou um grid assim. Você ter essa inteligência e importar para o seu trabalho esses fatores técnicos, isso não é plágio. O plágio é na hora da geração da ideia em si, entende? É muito mais ali. Gerar o conceito, ao invés de você pensar um conceito e trabalhar, esmiuçar aquilo, você ir lá e copiar um conceito de alguém e colocar no seu trabalho. Esse é o ponto, entende? Eu não estou sendo extremista aqui, tipo, não, daqui a pouco você tem que criar até tipografia, né? Já fiz isso em projeto, mas só em casos muito necessários. Por isso que eu falo sobre a semelhança. Às vezes você vai ter uma semelhança em base com a referência do que você estudou, mas não é copiar. Você criar a própria fonte do projeto. Eu entendo que é bom você sempre ter em mente o limite de onde você está usando referências, aprendendo com referências de maneira ética e de maneira boa para você, porque a sua criatividade não está sendo abafada pelas referências. É você criando. A referência só está te auxiliando no processo criativo. E quando você usa elementos já prontos de design ou aprendendo com outros projetos, mas sem copiar para o seu, mas você entendendo lógicas de projeto e aprimorando a sua capacidade criativa e resolutiva de projeto. Entender como funciona. Esse é o ponto que eu queria chegar e que eu acho viável e interessante. E o que você acha? Concordo. Eu concordo com o ponto de vista que ele trouxe, é bem interessante e é um ponto extremamente reflexível quando você para pensar no crescimento a longo prazo. Claro, você às vezes pode quebrar um pouco a cabeça, você se frustrar em relação de tipo, eu gastei tanto tempo criando esse projeto e a outra pessoa simplesmente copiou, fez melhor e teve um destaque ali a curto prazo, porque literalmente é a curto prazo. Porque se você começa a entender a estrutura do que você está fazendo, cara, a longo prazo você vai se tornar muito melhor do que aquele coleguinha que simplesmente está copiando. E é isso. Deixa aqui o seu comentário, por favor, vai ser legal ver também. Se você for novo ou nova por aqui, por favor. Vale muito a pena. Eu gosto muito de assistir vídeos de outros profissionais aqui dentro do YouTube que dão essa visão. E, cara, se você não segue o Pedro Paneto, siga, porque ele está na sequência de publicações que está agregando muito valor. Então, eu quero trazer esse quadro e fazer um react aqui por cima desses vídeos, que eu acho interessante eu dar também a minha opinião sobre, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui sua opinião sobre o que a gente assistiu aqui, sobre a questão de plágio, o que você acha. E não se esqueça de seguir o Pedro Paneto, beleza? Esse é um react voltado aqui no vídeo dele, então vale muito a pena você dar essa força lá e seguir o cara, beleza? Então é isso, falou!